É difícil de admitir, mas a imprensa do eixo tinha razão. Os caras não vão dar liga. Eu sei que a gente falava que era recalque dos caras, mas o tempo tá provando quem realmente tinha razão. E as críticas que estão caindo em cima do Cruzeiro são merecidas. Não é à toa que o Cruzeiro tem sofrido. O elenco é mal montado. E a culpa disso tudo tem nome e sobrenome. O principal responsável pela montagem de elenco e pelas principais escolhas no futebol, Alexandre Matos, segue no comando da Raposa. E sinceramente, com o Matos na próxima janela de transferências, não garante absolutamente êxito nenhum para o Cruzeiro. Se eu fosse o Pedrinho, já começava a reformulação pelo Alexandre Matos. E agora, família, eu vou estar colocando aqui na tela para vocês as principais falas da imprensa após esse vexame que o Cruzeiro passou e essa vergonha que o torcedor tem sentido. Só que antes, eu vou pedir a cada um que não se esqueça de deixar aqui o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. A meta é de 1000 likes neste vídeo. Agora se liga no que tem sido falado nos bastidores. Da SAF, o Pedro Lourenço. É isso que está prejudicando o time do Cruzeiro, no seu ponto de vista? Porque realmente os jogadores nominalmente são muito bons. Renata, eu vejo que é uma somatória, né, de vários fatores, assim, o que está acontecendo com o Cruzeiro. É claro que todo mundo tem a sua responsabilidade, né, quem indicou, quem contratou, mas os jogadores também têm que chamar a responsabilidade também. Eu acredito que, por mais que a questão da montagem dos jogadores, mas ali quem entra dentro de campo são eles. Todos ali, quando se citou o nome da contratação, todo mundo bateu palma, falou, não, esse vai vir, vai... Só que os jogadores não estão representando, né? Até mesmo o treinador tem responsabilidade. Por mais que ele chegou há um mês, 40 dias atrás, ele tem que colocar o time para jogar. O time ontem não jogou, o time ontem não criou, entendeu? Isso que a gente fica mais assustado. Então os jogadores também têm que assumir a responsabilidade, né? Você não pode perder no Mineirão, né? Com todo o respeito ao time adversário, né? Você não pode perder de 2-0 e poder tomar 3-1. Então acho que os jogadores também têm que chamar, tem que se cobrar ali dentro do vestiário, né? Todos os jogadores têm que pegar assim, lavar a roupa suja, Renato. Se tiver algum problema, chegar, vem cá, eu tenho algum problema com você, vem cá. Não tem? Então vamos jogar. Vamos se abraçar e vamos colocar o Cruzeiro onde o Cruzeiro merece. Sim, é um time experiente, com jogadores rodados, vencedores, que tem currículo, mas juntos ainda não deram liga e já mudou treinador. O problema, era o Seabra, inexperiente, aí vem o Diniz sai, chega o Leonardo Jardim, um cara renomado, reconhecido, e aí? Renato, o Cruzeiro, ele tá essa desorganização, né? Você vê o papel já do treinador. A contratação não foi eu que pedi. Mas quando ele foi assinar contrato, quando houve interesse do Cruzeiro, ele sabia quem era o elenco. Né? Então eu não gosto do Gabigol? Não vou, porque eu não vou trabalhar com esses caras. Então, assim, é o que o Edu falou. É colocar a cabeça no lugar. Tem no papel um grande time. Eu já falei desde o início, não vai dar liga porque, apesar de ter um grande time, tem muita vaidade, conhecendo alguns jogadores. Então, o Cruzeiro vai enfrentar dificuldade. Ou o treinador toma uma atitude o quê? Vou colocar exatamente quem quer correr, porque não adianta você livrar o Gabigol, porque fez um gol de pênalti, porque não tá jogando nada. Então, ou coloca quem quer correr, quem vai dar vida pelo Cruzeiro, pelo clube, né, por aquilo que o treinador quer, ou senão vai ficar enfrentando isso daí. O treinador ele tem que tomar atitude agora e não, porque contratou esse, eu vou colocar para ver se dá resultado. Não, tem que colocar exatamente quem ele tem em mente que possa dar o retorno que ele quer no momento. É verdade. Rona, tem um detalhe, já são 2 derrotas na Copa Sul-Americana, e falando especificamente do jogo de ontem, dentro da sua casa, com o seu torcedor, sabendo que teve uma entrevista bombástica do Pedro Lourenço, e eles não conseguiram dar essa resposta. O time do Cruzeiro, ele se abate, toma um gol, até empata, mas depois acaba sendo derrotado. É uma situação bem difícil de ser contornada, mas é necessária, precisa mudar. Sim, aí tá na mão do Matos agora, que é o cara que tem Corre riscos para você? O emprego? Matos? Não, o Matos não corre risco. O certo, eu vou dar ideia aqui para ajudar o Cruzeiro. Pode dispensar o treinador também já, porque se o treinador não comprou a ideia, também não gosta do que foi feito, o caminho dele é o caminho da rua. E o Mano tá desempregado aí. O Mano pode colocar todo mundo no eixo aí.
Acho que em 2 semanas o Mano já coloca... Tô falando do Mano porque o Mano vai conversar com o Gabigol de igual para igual. O Mano vai falar assim, ó. Tem que ver se o Mano quer trabalhar. Não, mas... Tá bem, você tá bem. É verdade. Você tá um pouco febril. Não, porque vem cá, alguma coisa não vai bem aqui nesta cabeça. Eu vou na mesma linha dos meus amiguinhos aqui pelo seguinte, o presidente pode falar sim, porque é ele que paga a folha, é ele que manda no time. Agora o treinador, antes de chegar, perguntaram pra eles, quer trabalhar com esses caras aí? Aí eu quero. Eu não montei, mas aí eu quero. Então, acabou o elo. Se você trincar esse elo com o presidente é uma coisa, agora trincar com o treinador, perdeu o vestiário, irmão. Tem que mexer. Perdi, Matos, tem que mexer. O nome mais forte aí é o Mano. Você vai ver que vai dar, o barulho que vai dar aí. Não, e a partir do momento que o treinador fala isso... não concorda, hein? Não concordo. O Mano... Não tem que chacoalhar? Não, tem que chacoalhar. De repente, se houver uma mudança de treinador... Mas, na minha opinião, o Mano Menezes tem condições de trabalhar no Cruzeiro. Dorival Júnior não poderia ser cogitado pelo Cruzeiro também, já que... São Paulo se perdeu o treinador, o Dorival. O Santos, se ficar sem treinador, é o Dorival. Por que não no Cruzeiro? Sim. Tem muito dinheiro também. Já Se bem que dinheiro, né? Renata, e a partir do momento que o treinador dá uma declaração dessa, nós já fomos jogadores. O jogador não corre pelo cara. Não. O jogador não corre pelo cara. E o jogador derruba treinador, sim. Olha, derruba. Eu já joguei em time que derrubou jogador. Já joguei em time. Não, lógico que eu não vou falar que tá em rede nacional. Mas já joguei, porque o treinador tentou desunir o grupo que era unido. Caiu, meu irmão. Reuniu lá, ó, galera. Não tá dando liga pro treinador. Luxemburgo lá no Real Madrid. Não, eu cheguei depois, Luxemburgo. O senhor me contratou, você tá doido. E morei no seu apartamento, professor. Ai, que coisa! Que aparece no programa ao vivo. Sem querer. Mas vocês parecem que estão em sintonia comigo, porque eu quero falar de futebol europeu. Hoje tem um Girona, Everton. Chuck Norris. Muda de assunto, não. O que foi? O que tá acontecendo? Qual é o problema? Os perdigotos que partiram da boca do... os perdigotos que partiram da boca do capelão bateram aqui, que nojo. Que coisa horrível. Os caras do Mushuc Runa tiveram 25% de posse de bola. Renata, 12 arremates, venceram o jogo por 2-0. O Cruzeiro não deve ter chegado 2 vezes no gol dos caras. E foi, segundo o Thiago Valu, 2-1, aliás. O Thiago Valu, que é meu comentarista aqui, disse com razão. Talvez a maior ou o maior vexame da história do Cruzeiro. Um negócio que tá difícil explicar. Talvez tá difícil explicar. O que não está difícil explicar? Perdeu, eu vou ter que ler aqui, vou ter que ler o nome. O Cruzeiro perdeu pro Mushuc Runa. Mushuc Runa. Eu nunca tinha ouvido falar no Mushuc Runa, que é do Equador. É do Equador. No Mineirão, apesar de um Mineirão vazio, né, porque o Cruzeiro foi punido fora, então a situação se complica bastante para o Cruzeiro no seu grupo da Libertadores. É o último colocado. O Mushuc Runa, veja só, tem 6 pontos. Né? O Palestino do Chile tem 3. União Santa Fé da Argentina também tem 3. O que significa Mushuc Runa? Ok. Homem novo, na língua quechua, que é dos povos originários da região do Equador, de grupos indígenas da região do Equador. Vendo? Por isso que eu digo que Carlos Eduardo O Mansur é cultura. Vamos ouvir o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, que deve estar pensando... Quantas vezes mais o dono do Cruzeiro vai provocar instabilidade? Não estou dizendo que a derrota se explica só por isso. Claro. Mas já ano passado, quando as coisas caminhavam até bem, ele vaza um áudio dele quase que impondo a escalação dos jogadores contratados. Agora um elenco que ele participou da montagem, obviamente não adianta colocar toda a responsabilidade em cima do executivo do clube, obviamente que ele participou, o dinheiro é dele, inclusive. Ele vem dar entrevista dizendo que erramos muito nas contratações. Você imagina como isso repercute internamente. Não dá para separar totalmente o que acontece no campo do que é dito fora dele. Ele ainda diz, não vou falar os nomes aqui, porque pode causar alguma Piora, chateação. Pois é. Enfim, o Cruzeiro precisa melhorar, urgente. Em a bola, ele faz tudo sozinho ali. Penaltizinho, né? Aliás, o pênalti em verificação de 2 etapas no VAR, né? Eu marcaria, mas tá bom. Eu também marcaria, mas tem debate. É discutível. Jogar. Mas assim, seria já um presente. E aí há de se perguntar, assim, tem melhora possível? O Cruzeiro cometeu um erro no começo do ano ao bancar o técnico que já tinha decidido demitir e depois, para não passar a imagem de que fez o processo errado, deixou segurar. Rapidamente percebeu que não ia ter como sustentar, ele saiu. E teve tempo, Leonardo Jardim, porque o time não vai à final do Campeonato Mineiro, tem tempo ali para trabalhar com o grupo. E a impressão é de que o pior jogo do Cruzeiro é sempre o próximo. Sim. Então, assim, não é que, assim, tá naquela fase de, não, vamos dar tempo.
a gente quer ver melhora, né? E a gente não vê melhora. Os Pra que jogos são veículo sempre foi a piores. entrevista do Pedrinho anteontem? Me fugiu. Aquele fala que gastou dinheiro demais, né? Admitiu erros nas contratações. Isso também não deve cair muito bem no elenco, né, Zupac? Boa noite. André, boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Se cai bem no elenco ou não, eu acho que isso nesse momento é secundário. Mas eu tenho a impressão que o Pedrinho deu o recado de que não é pro técnico que ele está olhando. Tempo Esportes. Tempo Esportes. Não é pro técnico que ele está olhando. Ele está olhando para o trabalho. E não é que ele está olhando especificamente para os jogadores, talvez ele esteja olhando para quem montou esse grupo de trabalho, né? E que culminou nessa situação, porque a impressão que dá, olhando os jogos do Cruzeiro... Alexandre Matos. O Alexandre Matos, sim. É que há uma incompatibilidade entre aquilo que o Leonardo Jardim acredita que um time deve ter e aquilo que o elenco do Cruzeiro é capaz de entregar. E eu não estou falando em parte Isso ele técnica. falou desde a chegada. Claro, e não é sobre parte técnica. Ninguém aqui vai discutir a qualidade do Matheus Pereira, do próprio Eduardo, do Bolassi, que está no banco, do Gabriel, do Matheus Pereira, do Dudu, do Mateuzinho, do Caio Jorge. Não é sobre qualidade. Do Fagner, não é sobre qualidade. É sobre intensidade, é sobre competitividade, é sobre trabalhar nas diversas funções. E o que mais assustou hoje não foi a derrota, por si, porque derrotas... históricas, catástrofes em resultados, é ruim, atrapalha, mas acontece. Mas o Cruzeiro jogar pior, finalizar menos que o Mushuc Runa, que é o 8º colocado no Campeonato Equatoriano, aí temos um problema grave, né? O Mushuc Runa teve 25% de posse de bola apenas e bateu 12 vezes para gol. 12, com 25%. O Cruzeiro finalizou 10 vezes, 5 em cada tempo. Muito pouco, muito pouco. Então, uma derrota muito preocupante. É para ter dúvidas sobre esse encaixe entre característica do elenco e perfil do treinador, mas pelas palavras do dono, não é do presidente, do dono do futebol do Cruzeiro, ele quer que o técnico fique lá. E ele falou isso na entrevista. Falou que eram mais 2 a 3, de 2 a 3 anos. Então, a impressão que me dá pelas palavras do Pedrinho é que a hora que ele tiver que mudar, se ele tiver que mudar, não vai ser no técnico que ele vai mexer. Daqui a pouquinho... Que a gente tem visto, ele recentemente deu uma declaração que, para mim, a assinatura da derrota de hoje tem muito numa relação com essa declaração que ele deu ao Tempo Esporte. Porque o que ele diz ali ele admite a incompetência da gestão dele, ele expõe o Alexandre Matos, que ele escolheu e contratou, né, e depositou muita confiança, e ele também expõe os jogadores que ele contratou. Mesmo sem ter nominado ninguém, mas desvaloriza. Em todas as matérias relacionadas à entrevista, colocaram a foto de quem? Adivinhem. Gabriel Barbosa. Desvaloriza. Gabigol de todos. Isso é uma bomba pro ambiente. Isso desvaloriza o atleta, porque ele não citou nomes, deixou no ar. E ali, para mim, é uma declaração muito mais de um torcedor do que de um dirigente. Ele foi muito mais passional do que profissional. Até porque, desculpa, né, dona? Ele não descobriu agora que salário de jogador de futebol é alto no Brasil. Né? Até porque ele investe no Cruzeiro há bastante comissão de tempo. empresário é alta, né? Então. Até porque ele investe no Cruzeiro há bastante tempo. Exato. Desde antes do Cruzeiro virar SAF, ele botava dinheiro no clube. Com todo respeito, o que a gente viu hoje, mais uma vez, os homens da frente do Cruzeiro, do ataque do Cruzeiro, marcam muito pouco. E a corda acaba estourando lá atrás. O Cruzeiro hoje, ele não só perdeu o jogo, ele foi inferior. O Mushuc Runa foi ao Mineirão e foi superior. Marcando, com 25% de posse de bola, tendo mais finalizações, e o Cruzeiro poderia ter perdido até demais no jogo de hoje. Porque é um time desequilibrado. Assim, para qualquer pessoa que acompanha futebol, minimamente, sabia que o Dudu fisicamente não tem mais a mesma intensidade, não vai acompanhar mais na marcação. O próprio Gabigol não é mais o mesmo jogador. E no lado do Dudu, hoje ele voltou com o Marlon, né? O Marlon começou muito mal a temporada. O Marlon chegou a virar terceira opção, né? Com o Kaique jogando quando queria um time mais pra frente, com o Vidalba guardando posição, como ele fez na estreia contra o União lá na Argentina, quando ele queria mais marcação. Hoje ele foi com o Marlon. E com o Dudu voltando menos e com o Marlon numa temporada ruim, e isso vale pro outro lado também. O lado do William, os dois laterais foram super mal. Os dois lados, assim, avenidas. Assim. E eram pontos que funcionavam muito com quem? Com o Seabra. Especialmente o William, né? O William e o próprio Marlon também teve ótimos momentos com o Seabra. Aliás, eu me lembro de um pouco antes do Seabra sair, o Cruzeiro fez uma bela atuação na Sul-Americana, da última temporada, né? Contra o Libertad fora no Paraguai. Foi penúltimo jogo. Jogo de ida. Penúltimo jogo dele. Jogo de ida das quartas de final. Então, assim, ele ganha aquele jogo no Paraguai, depois empata com o Cuiabá em Cuiabá e é mandado embora. E o Diniz já estreia no jogo da volta com o Libertad. E empata no Mineirão. Exato. Só para finalizar, assim, é até para se debater a importância da SAF. Ter dinheiro é bom, mas você precisa investir da maneira correta esse dinheiro. Essa SAF é um pouco diferente, porque é a SAF de um torcedor fanático, né? Sim. Só que está agindo muito de uma maneira passional. Precisa de um projeto um pouco mais elaborado, mais organizado. O Cruzeiro é um time desequilibrado, gente. É um time mal montado. O elenco parece um Frankenstein. A verdade é essa. Um elenco não tem muito sentido. Vamos rodar agora as entrevistas.
Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!